Olá, meu nome é Pedro Júnior, sou graduando em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia e fui bolsista do PIBIC Ações Afirmativas, CNPq, por um ano, de setembro de 2023 até agosto deste ano, 2024, sob a orientação do professor Dr. Marco Aurélio Oliveira da Silva. Durante este período, a pesquisa desenvolvida foi referente à verdade e conhecimento na Idade Média, especificamente no período denominado escolástico. O filósofo analisado foi Tomás de Aquino e duas de suas obras serviram como base para esta pesquisa: Questões Disputadas sobre a Verdade e Suma Teológica. Irei expor de forma breve um pouco da minha pesquisa, apresentando o conceito de verdade para Tomás de Aquino, um aparente problema encontrado nas duas obras já mencionadas e a conclusão a que chegamos referente a este problema. A verdade para Tomás de Aquino é definida da seguinte maneira: a verdade é a adequação da coisa com o intelecto. Tanto na obra sobre a verdade, na primeira questão, artigo 1º, quanto na Suma Teológica, na primeira parte, questão 16, artigo 1º, ele adota a mesma definição de verdade. No entanto, os pressupostos são diferentes em ambas as obras. Na obra sobre a verdade, questão 1, artigo 1, Tomás faz uma análise sobre a verdade a partir de sua relação com o ente. Ele conclui que quando há uma concordância do ente com o intelecto, há uma concretização do conceito de verdade. Esta concordância é possível porque há a entidade da coisa, que é o fundamento do verdadeiro, e quando tem concordância da coisa com o intelecto, resulta daí um conhecimento verdadeiro. Porém, na obra Suma Teológica, na primeira parte, questão 16, artigo 1º, a análise é feita a partir do local da verdade, se a verdade existe no intelecto ou nas coisas. Ele apresenta o verdadeiro no intelecto e a verdade da coisa ordenada ao intelecto, ou seja, uma coisa só poderá ser dita verdadeira a partir de sua relação com o intelecto, que é o meio pelo qual as coisas podem ser ditas verdadeiras. A coisa é verdadeira secundariamente ordenada ao intelecto, como disse o próprio Tomás, abre aspas, por onde a verdade principalmente existe no intelecto e secundariamente nas coisas, enquanto estas dependem do intelecto como do princípio, fecha aspas. Por que essa diferença nos pressupostos? Um comentador chamado Lauro Sidewan afirmou que Tomás, nesta obra Suma Teológica, fez uma revisão do seu conceito de verdade em relação à obra sobre a verdade. Ele acreditava que Tomás não levava mais em consideração o aspecto transcendental da noção de verdade no texto da Suma Teológica. Mas para outro comentador, Jan Aertsen, Tomás ele manteve a posição de que a verdade continuava tendo sua característica transcendental. Na pesquisa realizada, nós analisamos a posição desses dois comentadores e concluímos que eles têm boas razões para defenderem cada qual a sua posição. Mas, além disso, a diferença que encontramos nas obras sobre a verdade e na obra Suma Teológica se dá por conta da estrutura das obras. Na Suma Teológica, por exemplo, o artigo que fala da verdade está inserida dentro de um bloco argumentativo que visa justificar o problema geral do ato de inteligir da divindade. Por isso, nesta linha de raciocínio, Tomás, quando aborda a questão da verdade, ele a faz diferentemente de como ele aborda na obra sobre a verdade. Além do mais, Jan Aertsen diz que no período medieval a verdade era considerada como transcendental, de forma que concluímos que todas as vezes que Tomás fala da verdade, tanto na obra Suma Teológica quanto na obra sobre a verdade, já se partia de que a verdade era um transcendental. Este era o pressuposto. Nesta pesquisa teve muitos pontos que nós não analisamos, como, por exemplo, como se dá a adequação da coisa com o intelecto, ou em relação aos transcendentais, uma abordagem histórica mais detalhada. Mas acredito que estes tópicos que ficaram em aberto e que precisam de mais atenção se dará em uma pesquisa futura.